Estamos recebendo aqui hoje Miguel Martim. Miguel tem um projeto da prática da vela para pessoas com deficiência, o projeto Silent Sense. Miguel, bem-vindo. Obrigado. Eu queria que você explicasse um pouquinho, então, para a gente, da onde surgiu a ideia do projeto e há quanto tempo e qual é o teu público-alvo hoje, como você tem atuado, nesse projeto. Felipe, primeiro, obrigado pelo convite aqui para a gente poder fazer essa matéria. O projeto ele começou em 2007, num curso de especialização para pessoas com deficiência, múltipla deficiência sensorial e física. Num dos questionamentos que eu levantei junto com os professores, como sou formado em educação física, eu queria entender o que eles faziam de atividade física, né? Então, tanto quanto professor, então como educação física, quanto como profissional, né, pós-escola, né? Então, que você diria como as atividades físicas. Aí eles me explicaram que durante o curso que a escola tinha educação física. Então, eu fiquei muito feliz em saber que eles tinham educação física na escola. Só que eles me disseram que na sociedade em si, né, fora da escola, eles não tinham atividade. O que eles tinham era próximo a nada. E isso, em 90% dos casos, 99%, era devido ao medo de não saber como trabalhar com essa pessoa com surdo-cegueira. Então, essa mesma pessoa que não vê e não ouve, na sociedade, ela quase não tem opção de lazer. É próximo a zero. Não que as outras pessoas com deficiência tenham muitas opções, mas eles eram, literalmente falando, quase próximo a zero. Sim. Então, nesse questionamento, né, e eu, velejador, né, desde os 9 anos, com escola de vela, eu pensei, caramba, então, e se eu oferecer uma atividade física em alguma coisa que eu saiba fazer muito bem? Então, eu não tenho que me preocupar com a atividade, eu tenho que me preocupar em como que eu vou ter que estabelecer essa comunicação com ele. E aí foi a ideia de que surgiu o Silent Sense, em querer apresentar a vela para as pessoas com deficiência. Bacana. E como que ela tem atuado, né? Você comentou do público que ela tem atendido, mas como que as pessoas chegam até o Silent Sense? Qual o caminho? Sim. Normalmente o caminho vem através das instituições. Então a gente tem, por exemplo, em São Paulo, a AMA, que é a Associação Amiga do Autista. Então a gente chama a instituição, Laramara, Dorina Noil. Então aqui na região, um dos nossos parceiros, né, são as APAES. Então as APAES, por exemplo, da Penha, de Pissarras e de Navegantes, são 3 APAES muito grandes aqui na região. E aí a gente tem um contato junto com os grupos de pessoas com deficiência visual, né, principalmente da região de Florianópolis. E tem alguns outros grupos, por exemplo, de Blumenau, que é organizado pela Patrícia, que ela está organizando um grupo para trazer para cá. Então, normalmente a gente não lida com a pessoa com deficiência, né? Então, por exemplo, a gente não chama o Felipe, a gente chama o grupo onde o Felipe participa. E se o Felipe quiser ou não, né, ele tem essa opção. Entendi. E realmente eu participei ontem. Em parte foi uma experiência bastante bacana, né? Apesar de que na hora que o negócio ia começar mesmo, nós voltamos. Mas eu acho que é bacana a gente trazer isso, porque ontem nós vencemos uma coisa que é muito bacana e que você já tinha comentado comigo em off, que é a questão da empatia, né? Sim. E o repórter que foi fazer isso, que é o Caleb, que é colega aqui da região, vivenciou um pouco disso. Então eu queria que você, né, trouxesse isso pra gente, do porquê de fazer com que as pessoas tenham essa questão da empatia. Como você enxerga isso na vida das pessoas que participam dessa forma no projeto? Olha, o Silent Sense, ele trabalha em 2 vertentes, né, hoje, muito sólidas. Primeira é o trabalho do empoderamento para a pessoa com deficiência. Então, mostrar para ela que, mesmo uma atividade complexa ou difícil como a vela, se ela tiver os apoios adequados, ela faz. Ela consegue fazer. E isso independe... Eu pilotei o barco ontem. Exatamente. Então, você estava velejando, você Sim. era o responsável pela condução da embarcação.
Pô, caramba, mas você não enxerga. Então, assim, quais são os apoios que você precisa para fazer isso? A partir do apoio que a gente dá, a gente não faz para você. Né? Então, você consegue realizar essas ações. E não só, né, tocar a embarcação, mas como manusear as velas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente viu que é extremamente importante que as pessoas que não têm a deficiência, que eles entendam que a pessoa com deficiência, elas são capazes de fazer. Então, a gente vem dessas pessoas, então a gente coloca como se fosse aquelas faixas de dormir, e eles fazem as mesmíssimas atividades que o grupo faz. Então, que as pessoas com deficiência fazem. Então, ele se torna simplesmente mais um no grupo. Então, ele não se torna uma pessoa especial. Ele é só mais um. E aí, todas as informações que a gente passa para o grupo, ele faz parte. E aí, ele entende que o tempo que a pessoa com deficiência visual precisa para explorar é diferente. Né? Só que as percepções também são diferentes. E a maneira de você observar e você trabalhar isso, elas são diferentes. É só isso. Não é que são outras coisas. E aí, nesse momento que o Caleb, no final da vivência, que ele tira a venda, e ele assimila e ele entende que, caramba, que a pessoa com deficiência visual, ele consegue fazer. Mesmo coisas complexas, mesmo coisas difíceis. Isso aqui ele precisa dos apoios adequados. Então, Miguel, vamos acompanhar um pouquinho do teu trabalho, vamos ver se, né, colocar essa reportagem com o Caleb e algumas outras imagens do teu projeto e da atuação, né, do Sailing Sense. Agora a gente vai fazer uma vivência onde a gente simula a mesma experiência, né, a mesma sensação que as pessoas com deficiência têm. A cada passo, um voto de confiança. E as dificuldades começam logo no início. O que com a visão seria fácil de fazer, sem ela, somente com a orientação do professor. Que você cutuque, que você mova ela. Desta turma, apenas a Maria enxerga. Os demais ou nasceram cegos ou perderam a visão com o tempo. E olha que a cada toque, uma descoberta. Tudo muda e sensores que antes dividiam com a visão conjunto das percepções, agora são essenciais. É ouvindo que as atividades dentro do barco são direcionadas, mas não é nada fácil. Tanto é que de repórter passei a ser entrevistado. O que você está percebendo disso, né, de entrar no barco com os olhos vendados e se pôr no lugar deles? Exatamente, eu estou me colocando aqui numa questão de uma situação de vulnerabilidade, né? Porque totalmente dependente da orientação e só pela sensação do vento, pela localização falada, é muito difícil, né? Realmente, com essa virada do barco agora, eu fiquei totalmente perdido nas orientações que eu estava recebendo. Olha, é algo novo, uma experiência inexplicável. É algo impressionante, como eles têm a capacidade de se guiar pela fala, né, e também pelas determinações e orientações que foram dadas aqui. Sensacional. Direita, esquerda do barco, proa e popa. O envolvimento deles no conhecimento repassado é algo que fascina. Afinal de contas, eles veem o mundo de uma forma totalmente diferente. A força do vento, assim como a paisagem, tudo isso com os olhos vendados passa a fazer parte do imaginário. Até para quem enxerga, estar privado da visão é algo inexplicável. Aí, tá bom? O projeto Sailing Sense, que traduzido pode ser entendido como sentido de vela, oportuniza cegos e surdos a vivenciar o esporte à vela, mas pondo a mão na massa. Depois de todo o trajeto, chegou a hora de atracar o barco e voltar à terra firme. Tirar a venda, né? É uma sensação muito emocionante, Miguel. É possível ser feliz sem enxergar. Estou vendo aqui agora, estou impressionado com tudo que eu vivenciei, com os sentimentos que eu ouvi, com as sensações que eu tive aqui dentro desse barco.
Eu estou impressionado. Eu acredito que a partir de hoje, como ser humano, eu vou rever muitas situações da minha vida em questão de valorização. Eu acredito que é também um reflexo na vida deles também, né, professor? Se a gente consegue se pôr, que seja um pouco, no lugar deles, e não é se pôr no lugar de tadinho, ao contrário, é se pôr no lugar que eles são capazes, que eles realmente são capazes. Como que é pra você? Qual foi a sua sensação? Bom, foi a primeira vez, né, andando num barco assim, e foi muito legal, porque conviver com muitas pessoas que têm a mesma dificuldade que eu, e ver você passando por isso foi muito legal. Você ainda enxerga um pouquinho, né, Maria? Sim. E você, Magno? Então, na verdade foi uma sensação boa, né, uma sensação de espaço, de clima, né, saber como que é o clima em alto mar, e é uma sensação muito boa mesmo. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade que vocês me proporcionaram. É isso aí, gente. Aí, galera! Miguel, e quais são as outras práticas, né, do teu projeto? Onde mais você tem atuado quando a gente fala de pessoa com deficiência? Não fica só na vela o teu projeto. Isso, outra vertente que a gente está trabalhando é em cima do volteio, que é uma espécie de ginástica acrobática em cima de um cavalo galopando. Então, é uma das modalidades equestres que você tem. E essa modalidade, a gente fez uma série de testes, isso nos Estados Unidos, quando morei fora, durante 9 meses. A gente trabalhou com grupos com crianças com síndrome de Charge. Então, além delas serem surdo-cegas, elas tinham outras questões neurológicas e intelectuais associadas. E a gente viu que o potencial como atividade de inclusão e atividade em equipe, né, e você respeitar as regras, respeitar os tempos, respeitar a sua vez, era extremamente importante e resultados que a gente teve assim fantásticos em basicamente 3 meses de trabalho. Bacana. E aí também são focados na mesma pessoas com deficiência visual, auditiva. Você trabalha nesse caso também com as mesmas especificidades? Sim, as deficiências a gente trabalha com basicamente todas as deficiências, menos as deficiências físicas. Uhum. Né? No Selincense, a deficiência física, quem está responsável por essa parte é o Grupo Superação, que eles são dos fundadores da vela adaptada no país. Então, eles têm essa preocupação. A parte física, né, da pessoa com deficiência física. Uhum. Mas a gente trabalha numa sinergia assim muito forte. Bacana. Eu participei, né, como eu falei ontem, desse projeto, e eu queria te perguntar, como alguém que gostou, se o teu projeto de vela pretende continuar velejando na nossa região, se a gente pode esperar mais atividades como as que nós estamos tendo nesse final de semana agora, né, do primeiro final de semana do mês de julho agora, se você tem alguma projeção para que isso continue. Olha, a gente tem algumas projeções para que isso continue, na verdade. Eu acho que é interessante ressaltar o quê? Que tudo que a gente faz do Selincense é feito de uma forma gratuita. Então, por exemplo, aqui em Itajaí, ninguém pagou para velejar. Né? Em São Paulo, mesma coisa. Ninguém pagou para velejar, ninguém paga para velejar. Então a gente corre atrás de patrocínios constantemente. Então a gente tem 2 projetos aprovados, né, um pelo Condeca e um outro projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. E a gente está com um 3º projeto, a gente está terminando de escrever, ainda para esse ano, na Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Então a gente consegue fazer mais ações se a gente tiver mais recurso e se a gente conseguir também mais parceiros. Então, a gente tem hoje como patrocinadora a Fundação Telefônica,
e a Juniquim, que são os nossos patrocinadores, são os que permitem, na verdade, a gente conseguir estar aqui, né, associado ao apoio da Marina Itajaí, por exemplo. E a gente tem 2 apoiadores que são a Prop Speed e a Revista Náutica. Então a gente corre muito atrás de patrocínio para conseguir realizar as ações. Então a gente tem pretensão? Tem. Né? A gente conseguiu formar uma rede de instituições? Conseguimos. Então, e a gente viu, graças a Deus, que a região abraçou o projeto muito forte. Né? Então a gente vê que as pessoas, tanto da PAI quanto o grupo das pessoas com deficiência visual, eles realmente gostaram das ações e estão querendo que a gente retorne. Ah, bacana, bacana, Miguel. Você tem algum site, alguma forma de ser feito contato com você, caso alguém tenha interesse em patrocinar ou participar? A gente tem o site vai aparecer aqui embaixo, a gente vai colocar. Que é o www.selinsense.com.br, o Facebook, o YouTube e o Instagram, todos com Selinsense. Vai estar tudo aqui então, embaixo, aparece depois tudo. na descrição. Eu sugiro só que quem puder, né, quem quiser, a gente tem uma série de vídeos e fotos para o pessoal poder conhecer, e contato via e-mail. Miguel, eu quero agradecer primeiro a tua disponibilidade em estar aqui com a gente batendo esse papo. Te agradecer pela ideia de um projeto tão bacana do qual eu adorei fazer parte. E de verdade eu desejo que bons ventos soprem do sudeste para o sul e que te tragam mais vezes para cá e que mais pessoas tenham a oportunidade de participar assim como eu tive. Obrigado, a gente agradece. O convite. E estamos sempre à disposição, o espaço é seu e do Selinsense. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, gente. Até mais. Não esquece, curte e compartilha. E tamo junto.